Começar aqui, espera aí. Isso, vamos lá. Pode ir, Deixa eu ver aqui. Ó, bom dia a todos, né? Uma alegria estar de volta aqui, né, nesse momento. E aqueles que estão participando com a gente aí, pastor Miqueias, pastor Frank, pela primeira vez, né? Deus abençoe o coração de vocês aqui em nosso meio, né? Os outros já são de casa, né? E se o senhor fosse mais jovem, eu ia dizer para o senhor, bem-vindo ao clube dos dinossauros, né, Lorival? Mas eu vou ler um texto lá em Salmos 118, 24, que diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que essa palavra possa hoje ser o motivo de cada um de nós, né? Então, que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Tá? Vamos Amém. fazer uma oração? Oi? Quem vai Então, orar? vamos orar. Vamos orar. Eu? Isso, vamos lá. Obrigado a Deus por esse momento precioso, com esses homens tão valorosos, ó Pai, servos comprometidos com o Senhor, com temor, ó Deus, e com alegria, nós estamos aqui para te servir, te louvar, ó Pai, compartilhar nossas experiências e também nos derramarmos juntos diante do Senhor, solicitando, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor olhe para nós com compaixão, com amor, com graça, com misericórdia, com perdão das nossas falhas, e que o Senhor possa, ó Deus, também, conforme a tua vontade, atender nossas orações, ó Senhor, e nos abençoando, porque nós somos dependentes do Senhor e o Senhor é soberano sobre nós. Abençoe o coração de cada um aqui nesta manhã, Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vigia e ora.
Amém? Amém. Bom, Inspirativo, Glória a né? Deus. bom dia, pastor Elvis. Bom dia, meus nobres irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como é que está aí na Amém. Bahia? A Bahia está bem, tranquilo. A correria aqui nos preparativos para que na próxima semana estaremos recebendo a carreta missionária, fruto dos nossos investimentos. Muito bom. Das Tem suas muito baiano contribuições. nessa reunião hoje, viu? Muito baiano, Tem gente uns boa. 3 aqui, viu? Presente. O baiano domina o Brasil, rapaz. Olha Brasil lá, começou o pela Bahia. Lorenito tá lá em São Paulo, já se aflora, né? Foi lá onde tudo começou. Pastor Tudo Jader, começou aqui. Pastor Jader Borges, bom dia. Só falta o pastor João Borges estar na Bahia também. Tá sem som, sem pastor. som. O Vasco não apareceu ainda, né? Bom dia, meus irmãos. Não, estou em Bom Ribeirão dia. Preto hoje. Daqui a pouco eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Vou pregar no Rio de Janeiro esse final de semana. Prazer estar com os irmãos. Prazer é nosso. Bom dia, Najib. Eu vou ter que Bom dia, amor. Bom dia a todos aí. Bom tirar a dia. imagem, né? Que o Laurinito está nervoso aí? Está entrando quem mais aí? Najib. Paulo Simões, bom dia. Paulo está assim, Rosa, está lá com problema na pele. Ah lá, fala aí, Paulo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, tudo bem, né? Graça e Bom paz. dia. Vamos lá, Theo. Vamos lá, nós vamos dividir em salas de oração, né? Então, cada irmão tem a oportunidade de colocar o seu problema pessoal uns para os outros, né? Nós vamos estar orando pelo nosso Brasil, pela política, e está em evidência aí o pastor Milton Ribeiro. Eu não sabia que ele era pastor, mas agora o pessoal faz questão de dizer o pastor Milton Ribeiro, a filha do pastor, sabe? O pessoal tem... Perseguição. É terrível o que está acontecendo, né? Vamos estar orando também pela saúde dos brasileiros, que Deus possa abençoar aí o fim da pandemia e se revelar presente nesse país, né? Também na parte da espiritualidade, nós tivemos aí semana passada aquele evento que aconteceu na Avenida Paulista lá dos gays, e foi 3,5 milhões de pessoas, né? Eu fico preocupado nesse país, o que nós, né? Onde que a mão de Deus vai pesar mais depois, né? E espero que Deus nos guarde e nos separe da sua ira, né? Vamos estar orando pela espiritualidade do nosso país, pelos missionários que estão espalhados no Brasil e também pelo mundo todo. Vamos estar orando também pelas nossas igrejas, né? Pelas igrejas do Senhor. Vamos estar orando também pelos nossos irmãos, pela vida de cada um, de cada servo que faz parte dessas agências do reino, né? E também vamos estar orando também uns pelos outros, que Deus possa abençoar nossos corações e ouvir nossas orações, perdoar nossas falhas e ter compaixão e misericórdia de nós, né? Então, que Deus nos abençoe nesse momento. Muito bom. Estou dividindo as salas, daqui a pouquinho nós nos encontramos. Até lá. Zé Roberto. Fala aí, doutor José Roberto. O senhor está indo para a sala 8, viu? Bom dia, Moro. Tudo bem? Tudo beleza. Você está indo para a sala 8, tá?
Amém. 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 Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Graçoso é o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar, pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Nós estamos com 32 irmãos na sala, dou as boas-vindas aí ao Renato, que entrou também agora há pouco. Creio, o pastor Eli Bento também entrou, o José Augusto já tinha entrado, o Vitor Labate e o João Briquese. Então, boas-vindas a todos aí. Pastor Franklin, bom dia mais uma vez. Está entrando na sala aí o Osório Pellegrini, lá de Guarulhos, Osasco, né? Pastor Franklin, desde já eu quero agradecer aí ao irmão por estar conosco, né? Não sei o que o senhor está achando dessa homarada toda aí, mas a gente agradece bastante o senhor ter atendido ao nosso convite e estamos aí criando também uma amizade com mais um baiano no grupo. Amém. Então, que Deus possa estar com o senhor agora. Que legal. Nós só precisamos tomar cuidado para ver se a Bahia não vai tomar conta disso aqui, viu? Já tomou aí. Tudo começa na Bahia. Não se preocupe. Quanto baiano, coisa boa. Pastor Franklin, eu vou deixar o irmão então se apresentar e, na sequência, o irmão tem aí a palavra para nos trazer nessa manhã. Amém. Mais uma vez, né, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, né, bom dia. Irmãos, é como o irmão Moura falou aqui, né, é um
É um prazer realmente estar com os irmãos. Ele perguntou o que é que eu estou achando. Estou achando maravilhoso. Aqui na Segunda Igreja Batista, em Alagoinhas, né? Na realidade, eu sou da cidade de Rio Real, uma cidade próxima aqui, né? Interior, divisa com Sergipe, mas muito cedo eu vim morar em Alagoinhas, né? Então, como apresentação, né? Eu sou militar do Exército, sargento do Exército. Eu vi que tem um pastor aí que é fuzileiro naval. Pelo menos eu vi ali né? Estava na estante dele lá, sargento fuzileiro naval. É um veterano. É eu mesmo, fuzileiro. Aí, tá vendo aí? Não deixei de ver. Quando eu observei, eu falei ali, ó. Povo de Deus. Tudo que é canto. Né? Então, sou o primeiro sargento do Exército, né? Já servi em Manaus, servi na fronteira com a Bolívia, e graças a Deus, o Senhor me trouxe aqui para a minha cidade de volta. Estou aqui há 8 anos, sou pastor auxiliar aqui na Segunda Igreja Batista, de Alagoinhas, digamos assim, a igreja mais tradicional aqui da cidade, né? Digamos assim. E a gente está num processo aqui, foi por isso que eu conheci o irmão Moura, né? A gente conversando há pouco tempo atrás, um processo também de sucessão pastoral, né? E aí, às vezes, alguém me pergunta, por que você não assume? Justamente porque ainda faltam 6 anos para ir para a reserva. Então, a gente não tem como a igreja é grande, se dedicar integralmente. Então, como auxiliar, eu consigo ajudar aqui na igreja, mas eu prefiro que tenha um pastor integral ali para que ele possa estar dando uma atenção maior aos irmãos. Até lá, a gente vai ajudando, né, pastoreando junto com o pastor. E para mim está sendo realmente uma honra, né, estar com os irmãos aqui. Peço até perdão ao irmão Moura aqui, ele sempre, todo sábado, toda sexta, ele já manda o linkzinho para que a gente participe, mas sempre tem uma atividade, um corre-corre, né? Mas a partir de hoje, vou fazer o esforço para poder estar todo sábado aqui com vocês, que está sendo bom, a reunião está sendo muito boa. Até as músicas escolhidas são maravilhosas. Então, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, né? E pela misericórdia de Deus, apesar de mim, o Senhor nos deu essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos uma palavra, né? E antes eu queria também, eu falei na sala de oração, mas externar aqui aos irmãos, né, no meio dos santos aqui, que a gente possa estar orando, né, colocar o nome do meu pai. Por favor, aí os irmãos nos ajudem em oração. Ele está internado no hospital da Bahia, aqui em Salvador. Eu estou em Alagoinhas, ele está em Salvador. Há 15 anos, lutando contra um câncer. Graças a Deus, ele entregou a vida ao Senhor Jesus, né? Eu tive o privilégio, a honra de eu mesmo batizá-lo. Então, foi um momento muito assim, marcante na minha vida também. Batizei ele, minha madrasta, né? Infelizmente, meu pai e minha mãe se separaram uns anos atrás, e a minha irmã. E hoje já tem 15 anos ele lutando com câncer, e esses últimos dias a situação ficou mais complicada. Então, ele está internado no Hospital da Bahia, está praticamente sem mover as pernas, o câncer está na cabeça, foi no pulmão, está na cabeça, agora está na coluna, sentindo muitas dores, já não consegue mais fazer quimioterapia, mas graças a Deus eu tive com ele essa semana, levei os netos para ele conversar, e ele continua, o Senhor continua sustentando a fé dele e fortalecendo a dele e a nossa. Então, compartilhar com os irmãos também, que os irmãos possam estar nos ajudando em oração para que o Senhor faça a vontade dele em todos os aspectos, né? Então, e a gente descansa no Senhor em relação a todas as coisas. E eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã alguns textos, né? O irmão até já colocou aqui o slide, né? Graças a Deus. Irmãos, eu tenho um hábito, né? Eu tenho aqui vários na sala, eu observei vários pastores, eu não sou tão eloquente quanto muitos pastores que eu conheço, então eu me limito ao que a palavra, não que os irmãos não façam isso, mas eu não tenho essa habilidade de ter um texto, né? De fazer um sermão tão elaborado, então eu sou muito limitado, eu fico no que a gente costuma dizer assim, eu fico no texto da Bíblia ali mesmo, e a gente vai meditando junto, né? Pastor, então, fique irmãos... tranquilo, viu? Fique tranquilo, o senhor vai trazer um estudo para nós, é isso aí, é uma conversa conosco. Todos aqui somos aprendizes, os jovens aprendizes. Isso aí. Graças a Deus, então eu fico
em paz com isso. O texto lá em Lucas, eu queria meditar com os irmãos nesses 3 textos e dizer o porquê. Normalmente, irmãos, eu estava analisando, a gente estava pensando certo, com a comunidade, meditando nesses textos recentemente, e a gente observa que no mundo que a gente vive, a influência que o mundo quer trazer sobre a igreja é gigantesca, quando deveria ser o contrário, né? Em 1 Timóteo, Paulo, lá no capítulo 3, fala que a igreja, ela de Deus, ela a coluna e o baluarte da verdade, ou seja, era para que nós, como igreja, pudéssemos estar influenciando o mundo com a verdade. Embora no mundo que a gente vive, o que mais ensina, e eu tenho 2 filhos, como eu falei aqui, um 16, vai fazer 17 agora, o outro está com 14, faz 15 esse ano também. O que mais o mundo ensina, principalmente para a nossa juventude, é o relativismo. Né? Tudo é relativo, e na realidade não é tudo relativo. Existe algo absoluto, existe alguém absoluto, na realidade. Esse alguém é Cristo e a sua palavra. Ele é a palavra de Deus, encarnada, como o texto diz em João, e a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Né? Então, eu, particularmente, irmãos, creio que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem exceção, inclusive eu gostaria de brincar, até as páginas em branco, que eu tenho ali entre Malaquias e Mateus, né, na divisão do Antigo e Novo Testamento, para mim, até aquilo ali, aquele silêncio é inspirativo, aquele silêncio de Deus, ele fala muito para mim. Então, eu tenho a Bíblia como única regra de fé e prática, princípio de vida e palavra de Deus. Embora muitas vezes, sendo honesto com os irmãos, né, em alguns momentos nós vacilamos nessas questões, infelizmente ainda, né? Ainda vacilamos muito, às vezes, na confiança, na obediência à palavra, e pela misericórdia de Deus, nós somos sustentados por Ele. Que pretendemos fazer como Paulo diz, ensina, né? Deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo da soberana vocação que foi alcançada em Cristo Jesus. Então, quando a gente vê essa situação, eu estava meditando com os irmãos sobre isso, e a gente estava pensando qual o melhor lugar para o cristão estar, qual a melhor posição do cristão no meio desse mundo todo que a gente vive, a gente como cristão, homens de Deus, mulheres, crianças, o ser humano que se entregou a vida a Cristo, qual a melhor posição? E aí eu estava analisando aqui esses textos e observei algumas coisas, alguns detalhes. Né? Na Bíblia, tem alguns personagens que são conhecidos pela sua posição ou a sua atitude diante do Senhor. Vou dar alguns exemplos. Né? Nós temos Nicodemos, se os irmãos tiverem depois a curiosidade. Lá no livro de João, no Evangelho de João, Nicodemos ele aparece, se não estiver enganado, 3 vezes. E toda vez que Nicodemos aparece, a primeira vez que ele aparece, em João 3, diz que ele apareceu e foi ter com Jesus à noite. Meu irmão, os outros textos que João fala, ele bota essa característica. Nicodemo é aquele que foi encontrar Jesus à noite. Então, a gente observa que Nicodemos ficou conhecido na Bíblia como aquele que buscou Jesus à noite. Nós temos também outro exemplo, Judas, um bom exemplo, mas aprendemos com ele. Uma coisa que eu observei, Judas em todos os textos, nunca vejo ele chamar Jesus de Senhor, chama de mestre, mas nunca chama de Senhor. E Judas, ele aparece em alguns momentos como o traidor, né? De João também, um texto que a gente vai até passar por cima, passar por ele aqui, ele aparece sendo classificado, sendo adjetivado ali como o que iria trair e como ladrão. E aí isso me levou a meditar como é que seria conhecido diante da minha postura diante de Jesus, diante do Senhor. E aí eu quero pegar um exemplo, né, embora seja reunião de homens, mas é um exemplo de uma mulher, né, porque Paulo vai dizer que em Cristo não há homem, não há mulher, todos são iguais e todos só têm uma posição diante do Senhor Jesus, a de servo. Nós temos que estar nessa posição diante de Cristo, né? Qualquer promoção, digamos assim, que tenha, é Ele que vai nos dar, mas a nossa posição diante dele é de servo. E eu quero ler esses textos aqui, ó. Os irmãos me acompanhem, por favor, na Bíblia, e vou fazer uma prática que eu faço aqui na igreja, né? Eu sempre peço para os irmãos manterem a sua Bíblia aberta. Por quê? Para que nós não sejamos conduzidos além do que a Escritura diz.
Então, tudo que a gente fala deve ser igual aos bereanos, conferir. Olha o que eu estou falando, não acredita só em mim não, pelo amor de Deus. E o texto diz assim, Lucas 1, 10, do 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos meditar primeiro nesse texto. Há muita preciosidade aqui, irmãos. Há muita pérola a ser peneirada aqui e que a gente aprende. Eu quero atentar para um detalhe. Quando o texto começa falando aqui, a gente não sabe qual que a aldeia é, aqui nesse texto, depois nós entendemos que é Betânia, que essa família é a família de Marta, Maria e Lázaro, né? Os irmãos já conhecem a história de Lázaro, mas eu quero chamar a atenção aqui para a atitude das irmãs. Marta e Maria, aparentemente, no versículo 39, dá a ideia de que, eu sempre ouço os irmãos, às vezes, pregando e falando que Maria estava aos pés e Marta não estava, mas o texto dá a ideia de que, possivelmente, Marta também estava aos pés de Maria. Há duas possibilidades aqui, os eruditos aí nas escrituras, normalmente apontam para duas possibilidades. Uma é que Maria estava também aos pés, porque os discípulos estavam. Essa posição não é tão sustentada, porque o texto não fala. E a outra suposição é que, possivelmente, Marta também estava aos pés do Senhor, porque o Senhor foi o centro dessa casa quando ele chegou. Né? Assim deve ser na nossa vida. O Senhor, quando entra na nossa vida, ele tem que ser o centro da nossa vida em todos os aspectos. Embora nós tenhamos o costume, às vezes, de nos distrair com tantas coisas, mas Cristo deve ser o centro do nosso viver e tudo que a gente faz tem que fazer para a glória dele, tem que fazer para ele. Afinal de contas, Romanos 11, 33 vai dizer que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Né? João vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Efésios 1:10 vai dizer que a vontade de Deus, no caso, o plano de Deus foi que todas as coisas convergissem para Cristo, voltassem para Cristo. Então, Cristo, Jesus Cristo, é o centro da atenção do mundo, tem que ser ele, e principalmente das nossas vidas, onde somos seus servos, somos feitos filhos de Deus por causa da obra de Cristo. Então, ele tem que ser o centro do nosso viver. Ele tem que ser o centro da nossa atenção. E aqui nesse texto, eu quero destacar principalmente a atitude de Maria. Por quê? A Bíblia fala aqui que Maria estava também assentada aos pés do Senhor. E Marta vai discutir depois, vai chamar a atenção de Maria de forma indireta através de Jesus. Né? Pede a Jesus que chame a atenção de Maria, porque ela estava servindo ele e Maria sentada aos pés. E o texto diz que Maria estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. A primeira posição da gente como cristão, a posição mais segura e da nossa vida como cristão, que eu aprendo aqui, tem que ser que a melhor posição para estarmos é aos pés do Senhor Jesus, aprendendo dele. Mesmo que, e aqui eu quero chamar a atenção, aqui a sala está repleta de homens de Deus, nós temos o hábito, às vezes, de nos dedicar ao serviço da igreja de uma forma tão diligente que muitas vezes podemos nos distrair no meio do serviço, igual a Marta. Jesus não chama a atenção de Marta porque ela está servindo, chama a atenção porque ela se distraiu. Essa é a atenção que ele chama. Isso me chama a atenção para quê? Eu tenho que servir ao Senhor, mas não posso me perder no meio do serviço. Eu não posso me distrair dele e focar tanto na coisa que eu estou fazendo que a coisa que eu estou fazendo se torna mais importante do que ao Senhor que eu estou servindo. Para isso, eu tenho que ter um tempo aos pés dele. Eu tenho que permanecer, mesmo no meu serviço, sentado aos pés do Senhor. Irmão, essa postura de Maria aos pés é a mesma postura que Paulo diz dele, lá em Atos 23, quando ele está se defendendo ao povo judeu, falando ao povo judeu,
e ele fala assim, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos mais conhecidos rabinos daquela época, famoso, né, e de um grande conhecimento, e ser educado aos pés de Gamaliel era um status quo para a época dos judeus. Aquele que foi educado por Gamaliel, entendeu? Era o Aristóteles, o Platão para eles, digamos assim. E nós vemos que essa posição de estar aos pés demonstra que o discípulo, aos pés do mestre, ele é inferior, ele é menor e ele é dependente do ensino do mestre. Agora, qual é a grande diferença? Paulo fala dele aos pés de Gamaliel. O texto fala aqui de Maria aos pés de Jesus. Por mais que Gamaliel fosse inteligente, sábio, mas ele nunca poderia transmitir aquilo que Jesus transmite para os seus discípulos, para os seus aprendizes. Porque o texto diz que Maria ouvia a sua palavra. Em João 6:63, Jesus diz que a palavra dele é espírito, e espírito que traz vida. Então, quando eu estou aos pés do Senhor, aprendendo dele, no fundo, irmãos, nós estamos vivificados constantemente com a palavra de Deus. É só a gente lembrar de Lucas mesmo, no capítulo 24, quando aqueles discípulos estão caminhando na direção de Emaús, e o Senhor encontra eles, e tem toda aquela história linda, e depois eles falam, quando Jesus se revela a eles, né, e é retirado, aí depois eles falam assim, um com o outro, por acaso seu coração não ardia quando ele nos expunha, nos explicava as Escrituras? Pô, irmãos, todas as vezes que por mais aflito que estejamos, por mais triste que possamos estar, por mais atribulados, como a palavra traz às vezes, né, nós possamos estar, mas todas as vezes que nós nos colocamos aos pés do Senhor, ouvimos a sua palavra, nosso coração deve arder. Esse sim é o fogo que deve arder nos nossos corações. A palavra de Deus nos vivificando, trazendo vida a todo momento. E essa é a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher. Lembre que no início eu falei que tem alguns personagens da Bíblia que ficaram conhecidos pela sua postura diante do Senhor. Maria aqui, ela é encontrada a primeira vez aos pés do Senhor, aprendendo dele e recebendo vida dele. É a posição que nós devemos ter de discípulo aos seus pés. Há muito mais coisas que a gente poderia pensar. A outra coisa também, referente a essa questão, é que quando o Senhor vai falar com Marta, ele diz que Maria escolheu a boa parte, versículo 42, a qual não lhe será tirada. Irmãos, o depósito que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, da palavra de Deus, o tempo que nós gastamos, o tempo que nós ganhamos aos pés do Senhor, aprendendo a palavra, nunca nos será tirada. Uma certa vez eu ouvi de um amigo, uma professora minha, no colégio, ela dizendo assim, olha, aliás, desculpe, de um capitão, comando de companhia, ele conversando com a tropa, falou assim, conhecimento não ocupa espaço. E outra vez eu vi uma professora, aí sim, ela disse, aquilo que vocês aprendem, nada pode tirar. Nada pode tirar. E aí eu até brinquei, a não ser o Alzheimer, né? E aí ele tira tudo. Mas eu tive um testemunho maravilhoso aqui na cidade, uma irmã, ela tem uma senhora já de 90 e poucos anos. Eu vi isso. Ela tem Alzheimer, ela esqueceu o nome dos filhos, aí de vez em quando ela lembra, mas toda vez que a gente puxa, quando a gente vai visitar ela, né, fazer a visita pastoral ali, a gente vai conversar com ela, eu não conhecia ela antes da doença, mas toda vez que a gente está lá, que a gente tem a oportunidade de ser edificados, a gente vai visitar ela, que a gente chega lá e puxa um hino do cantor cristão, ela sabe o número, ela sabe cantar, ela lembra, e ela lembra textos bíblicos, sem pegar a Bíblia, literal, ela lê o que está lá da memória. E isso me fez lembrar que a memória espiritual dela não foi afetada. Sabe por quê? Porque a função de nos fazer lembrar da palavra é do Espírito Santo. Então, irmãos, por mais que a gente tenha ele em memória, mas isso já aconteceu com os irmãos aqui, quanto mais tempo eu passo aos pés do Senhor, em momentos de confronto, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, está guardada aquela palavra lá. E o Espírito Santo, que é a função dele, diz lá em João 16, é nos trazer a memória, nos fazer lembrar
as palavras da verdade, que é a palavra de Cristo. Então, devemos gastar, investir tempo aos pés do nosso Senhor, com a sua palavra, independente de qualquer coisa ou qualquer época. Essa palavra não nos será tirada. Essa porção ficará registrada nas nossas mentes e nos nossos corações. Né? Aí, ainda pensando nesse aspecto, eu queria ver o outro exemplo de Maria. Lá em João, no capítulo 11. Então, a primeira coisa, Maria gastou um tempo aos pés do Senhor, recebendo a palavra dele, sendo edificada e recebendo vida pela palavra do Senhor. Aparentemente, como eu falei, Marta também estava aos pés do Senhor. Por que eu quero destacar isso? Porque quando a gente chega no capítulo 11 de João, aparece de novo a história de Marta, Maria, e agora tem a figura do seu irmão Lázaro, que está morto. E Jesus, todo mundo conhece a história, depois leiam, por favor, o contexto, para que a gente possa compreender. Mas Maria, no versículo 32, ela aparece da mesma forma, ela diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira cena que a gente vê Maria, ela está sentada aos pés do Senhor. Sentada de forma tranquila, aparentemente, de forma passiva, recebendo do Senhor. Para quê? Porque depois nós vemos Maria agora lançando-se aos pés do Senhor, provavelmente no momento de maior aflição da vida dela. Todos os textos, os 3 textos que a gente vai ver que aparecem Marta, Maria e Lázaro, nós não vemos falar da mãe, do pai. A gente sabemos que eles tiveram, porque nasceram. Mas o pai e a mãe a Bíblia não relata. Possivelmente, diz a tradição, diz os eruditos aí, né, que os pais estavam mortos. Então, a família se limitou a eles 3. E Jesus amava essa família, né? Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, lá em João 11:5 mesmo. E esses irmãos, eles possivelmente só tinham um ou outro, além do Senhor. E agora Lázaro, o único homem da família, estava morto, estava doente, agora morto. E quem conhece nessa cultura, a figura do homem é muito importante, né? Tem a sua função, como nós temos até hoje essa função que foi dada por Deus, mas naquela cultura principalmente, né, a gente vê na tradição, principalmente do Antigo Testamento, onde que as mulheres ali eram, ao contrário do que muitos dizem, eram sim valorizadas, mas a figura do homem era para cuidar da mulher, né? Era para proteger a mulher, né? A gente tirar essa ideia que o mundo quer colocar aí que a Bíblia é patriarcal, é machista, isso não existe. A Bíblia é a palavra de Deus. E nessa situação, Marta e Maria, elas perderam Lázaro, mas tinham o Senhor Jesus. Eu queria só chamar a atenção, irmãos, eu não botei esse texto aí, mas se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta e olhar lá no versículo 21 desse texto, vai ter uma conversa de Jesus com Marta. Diz assim, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se os irmãos prestarem atenção no versículo 21 e o versículo 32, a abordagem de Maria e Marta com palavras é a mesma frase, só que tem uma grande diferença. Marta, aparentemente, conhecia o Senhor Jesus, conhecia a doutrina do Senhor Jesus, conhecia o ensino, e isso é bom e importante. Só que esse conhecimento da doutrina estava apenas na sua mente, estava apenas no seu conhecimento, porque se os irmãos olharem, ela tem uma conversa com Jesus, né? E não estou dizendo aqui que não devemos conhecer a doutrina, ao contrário, devemos conhecer muito bem a nossa doutrina, o nosso ensino, a palavra de Deus. Mas a palavra não pode ficar só na nossa mente, como se fosse um conhecimento como qualquer outro, porque não é a palavra de qualquer um, é a palavra de Deus. Ela deve alcançar a nossa mente, é a entrada, e chegar ao nosso coração, é a prática. Marta possivelmente era uma grande teóloga, digamos assim, né? Ela sabia da doutrina, ela expressa a doutrina toda aqui diante de Jesus. Mas o fato dela conhecer a esse ponto não levou ela a ter tanta confiança de quando vê o mestre se jogar aos pés. O texto diz que Maria se lançou aos pés do Senhor para buscar conforto, buscar esperança
no momento mais difícil da sua vida. E, irmãos, aqui provavelmente todos nós aqui já passamos por momentos complicados, cada um com a sua história, cada irmão tem a sua história diante do Senhor, tem a sua experiência diante do Senhor e é válida como experiência diante do Senhor. E com certeza, pela misericórdia do Senhor, quando nós estamos em momentos de dificuldade, de aflição, o melhor lugar para estar também aos pés dele. Se eu gasto um tempo, se eu invisto um tempo aos pés do Senhor, aprendendo dele, ele como mestre, ele como o grande mestre que nos ensina, né, o Rabi, como fala os textos, também eu vou ter, e essa palavra encontrando terreno fértil na minha mente, meu coração, para que possa frutificar nos momentos mais difíceis da minha vida, eu também vou poder me lançar aos pés do Senhor, ele como nosso consolador, ele como aquele que nos conforta, como aquele que nos traz segurança, como aquele que diz lá em Mateus 11, aquele que estiver cansado, venha após mim, né? Aquele que já não aguentar mais o fardo, troque seu fardo pelo meu, porque meu fardo é leve, é suave, né? Nós podemos buscar no Senhor, como diz em Hebreus 4, graça e misericórdia. Isso é suprimento para a nossa vida diária. E não é uma vez ou outra. Essa é a posição que devemos estar com o Senhor. Mesmo naquelas coisas que nós olhamos que são simples, mas dependemos dele até para isso. E principalmente naquelas situações em que somente o Senhor pode fazer alguma coisa. Lucas 1,37 vai dizer que não há nada impossível. Eu posso falar isso para vocês agora, me permitam, como um testemunho. Eu estou vivendo isso aqui na minha vida agora. A gente não tem mais esperança aos nossos olhos. Ontem eu estava conversando com a minha família sobre isso, né? Minha esposa, meus filhos, a gente passou um tempo, graças a Deus, conversando sobre algumas questões. E na situação do meu aqui, infelizmente, nos nossos olhos não vê mais tanta esperança humanamente falando, né? Não é a primeira vez que os médicos já querem mandar ele para casa com a seguinte frase: é melhor que ele fique e que ele termine seus dias em casa, família, porque no hospital não tem mais o que fazer. E eu creio que, se for a vontade do Senhor de restaurar a saúde dele, não há nada impossível para o Senhor. Mas também, se for a vontade do Senhor de recolhê-lo para que ele esteja onde ele está, como diz em João 17, também vai ser maravilhoso. Será maravilhoso porque a gente descansa no Senhor. Mas nesses momentos de aflição, a gente só vai achar conforto, só vai achar segurança e só vai achar esperança nos pés do Senhor, que é o nosso Deus consolador, é aquele que nos conforta. Os pés do Senhor Jesus é a melhor posição. E nós vemos Maria aqui, mais uma vez, aos pés do Senhor. Ela se lança agora. A aflição talvez seja tão grande que ela não sentou de forma passiva, ela se lançou, se jogou aos pés do Senhor. E possivelmente, irmãos, isso é possível, isso acontece, isso aconteceu, porque, como eu falei, ela iniciou a sua vida, pelo menos aqui nos textos bíblicos, de relacionamento com o Senhor aos pés dele, aprendendo. Então, mesmo nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, até depressões e tudo mais, coisas terríveis que o cristão passa e está passível de passar aqui nesse mundo, não será tirado da gente a esperança, o conforto e a certeza que acharemos tudo isso aos pés do Senhor, né? Então, agora a gente tem 2 pontos. Há muito mais coisas aqui, como eu falei aos irmãos, mas os irmãos têm livre acesso ao texto, ditem eles, né? Mas Maria, ela está aos pés aprendendo, Maria, ela está aos pés do Senhor, sendo consolada, e a gente sabe que a história depois como termina. E eu queria, com os irmãos, lá no texto, só virar a página, no capítulo 12 de João mesmo. E diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. Interessante, Marta não servindo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, nardo puro, de muito preço, nos pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés dos seus cabelos,
e a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, pois os irmãos podem continuar o texto, mas eu quero também destacar mais uma vez a atitude de Maria. Né? O texto vem mostrando essa evolução, digamos assim, esse relacionamento que essa nossa irmã tinha com o Senhor, para nos ensinar, creio eu, pela palavra de Deus, como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Primeiro, ela gastou um tempo, ela investiu tempo, ela dedicou toda a sua atenção a estar aos pés do Senhor, aprendendo a sua palavra. E isso não é uma questão pontual. Aconteceu lá e eu não preciso mais. Ao contrário, deve ser constante na vida do cristão, até a volta do Senhor. Devemos estar aos pés do Senhor, aprendendo dele todos os dias, através da sua palavra, até aquele dia que veremos face a face a palavra encarnada de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí, continuaremos na eternidade aos pés da palavra do Senhor. Devemos também buscar consolo e conforto aos pés do Senhor. Sabemos disso por causa de conhecer a sua palavra. E o terceiro, devemos adorá-lo também, estar aos pés dele para adorá-lo. A gente aprende, a gente busca conhecê-lo, nós buscamos conforto, esperança nele e devemos adorá-lo. Isso não é uma depois do outro, isso é tudo junto, isso é ao mesmo tempo. Encontramos tudo isso aos pés dele. Nós aqui que Maria, quando está aos pés do Senhor agora, depois de todo o processo dela, né, e da família dela, o texto vai dizer que Maria pega um arratel de unguento de nardo puro de muito preço. Judas aqui embaixo vai falar, o texto vai falar aqui embaixo que Judas vai chamar a atenção dela e vai, tipo assim, dizer, está desperdiçando isso, está gastando isso com o Senhor, isso vale 300 denários, 300 dinheiro. Seria mais ou menos um ano, mais ou menos, de trabalho, né, de uma pessoa. Um ano. Imagine você pegar um ano do seu trabalho e gastar aos pés de outra pessoa. Só que não é qualquer pessoa. É do Senhor Jesus. E a gente aprende aqui algo maravilhoso. Quanto custava para Maria o Senhor? Irmãos, é tão significativo isso, que a pessoa que vai chamar a atenção de Maria, que gastou algo de 300 denários, né, um dinheiro de um ano de trabalho, que talvez ela tivesse economizado com toda dificuldade, para ter isso aqui, e não, detalhe, ela não gastou esse unguento com o irmão que estava morto, que morreu antes, mas ela derramou aos pés do Senhor. O Senhor vai dizer depois no texto que ela fez isso dirigindo ele para o seu sepultamento, né, para a sepultura dele. E ela se derramou aos pés do Senhor em adoração. E quem chama a atenção dela? Judas, que trocou o Senhor por 30 moedas, míseras moedas de prata. Isso eu vejo o valor que Jesus tem para Maria e o valor que Jesus tem para Judas. Ele me leva a pensar qual o valor que Jesus tem para mim. Qual o valor que Jesus tem para mim? Eu estou gastando tempo aos pés dele, aprendendo dele, buscando consolo nele e adorando ele. E eu só vou ter o valor com a noção, que eu não vou saber, porque não tem como eu ter essa convicção plena, mas uma noção do valor que o Senhor tem para mim. Tudo vai começar pelo tempo que eu gasto aos pés dele, conhecendo ele, conhecendo como ele se revela para a gente. Então, quando a gente vê essa atitude da nossa irmã lá do passado, né, nos ensinando que devemos estar aos pés do Senhor também para adorá-lo. Aí me remete ao texto de João 4, onde o texto, o Senhor diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A posição da gente como cristão, a mais segura que a gente deve estar, é aos pés do Senhor também para adorá-lo, para se derramar diante dele, demonstrar a ele o quanto ele é valioso para mim e para você. Ô, irmãos, ele tem tanto valor, talvez nós não tenhamos, nós não tenhamos noção de quanto ele é precioso para a gente. Por mais que a gente tente, por mais que a gente dê o maior valor para ele, mas ainda é
pouco diante do real valor que ele deve ter para a gente. 1 Pedro vai dizer que nós somos comprados não por ouro e por prata, mas por um valor incomparável, não foi por moeda corruptível, foi pelo sangue do Filho de Deus. É um valor tremendo que ele tem que ter que nós temos que ter com ele. Se a gente parar para lembrar que em Gálatas, no capítulo 4, se eu não estiver enganado, vai dizer que Jesus se fez maldito por nós para que nós não fôssemos malditos. Ele foi para a cruz e se tornou maldito por nós, que aquela cruz era nossa. Ele substituiu a gente. Isso, irmãos, demonstra o seu incomparável e inconfundível amor. E isso demonstra para a gente o valioso ele deve ser, para a gente se amar aos pés dele, adorá-lo com tudo que temos. E que somos? Porque se temos e somos alguma coisa ou alguém, é porque ele nos deu. É devolver a ele aquilo que ele nos deu. Quando a gente fala isso às vezes nos dízimos e ofertas, que é verdade, mas não é limitado só aos dízimos e ofertas. Se podemos nos reunir hoje pela manhã, mesmo de forma virtual, e abençoada como está aqui com tantos irmãos da Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo, e conhecer mais uma porção do corpo de Cristo que aqui se reúne, é porque ele nos permitiu isso, é porque nos reunimos aqui em torno do nome dele para adorá-lo, para aprender dele, para buscar conforto nele. Através da vida dos irmãos, nós somos edificados. Eu digo isso por mim. Primeira vez que estou participando, estou de todo o coração, amando estar reunindo com os irmãos. Para mim, a melhor coisa que tem é reunir com os irmãos para aprender do Senhor, para receber do Senhor graça, misericórdia, para ser edificado. E isso é uma postura de estar aos pés dele que nós devemos permanecer. Ser encontrado nessa posição e permanecer nessa posição. Não devemos sair dessa posição de forma alguma, por nenhum motivo, irmãos. E Maria aqui demonstra isso, adorando ele agora. Depois de aprender muito dele e continuar aprendendo, depois de buscar conforto nele, ela também está aos pés dele, adorando. E digo mais, além de demonstrar o preço, o custo, o valor que ele tem, quando o texto diz aqui, ungiu seus pés e enxugou os pés com seus cabelos. Na carta de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre a questão do cabelo da mulher e diz assim, o cabelo da mulher é a glória da mulher. A palavra glória, do grego doxa, significa imagem, luz, né? A imagem, aquilo que mais reflete, aquilo que as pessoas veem na gente. Irmãos, quando eu vejo esse texto, que Maria, eu não conseguiria enxugar os pés do Senhor com o cabelo, né? Deu para ver, né? Mas quando eu vejo que Maria ali está aos pés do Senhor, enxugando os pés do Senhor com o seu cabelo, e para a mulher, o cabelo é a glória dela, sabe o que ela está dizendo também? Que o que ela tem de mais valioso, que ela tem como mais, talvez mais significante, que as pessoas veem, ela também coloca aos pés do Senhor. E eu só me remeto ao texto em Apocalipse, no capítulo 4, se os irmãos lembrar, quando tem aquela visão, João tem aquela visão lá na glória, no trono, e os 4 seres viventes adoram o Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Os 24 anciãos também o adoram, se prostrando diante dele, tirando a sua coroa e colocando aos pés dele. Isso é uma posição de humildade, de reconhecimento e de entregar ao Senhor o controle e a soberania das nossas vidas. É uma simbologia que não é algo fictício, é algo real que acontece no céu e é algo que tem que ser real nas nossas vidas aqui. Não precisa esperar chegar lá para fazer. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que ir aos pés do Senhor, tirando, se alguma coroa eu acho que eu tenho, tirando e colocando aos pés dele. Eu tenho que, como fala João 3,30, eu tenho que diminuir para que ele cresça. Porque ele tem que ser tudo em todos, como diz o texto. Deus, a obra dele está sendo feita até que Deus seja tudo em todos. E quem são esses todos nesse momento? Nesse momento somos nós. Ele tem que ser tudo para as nossas vidas, ele tem que ser o centro das nossas vidas, e nós temos que estar aos pés dele. Então, irmãos, já encerrando, estou cronometrando o tempo aqui, 35 minutos, né? O que é que, quando eu me propus a pensar sobre qual deve ser a posição mais segura para o cristão hoje,
em meio a esse contexto que a gente vive, e isso não é utópico, irmãos. Isso não é algo assim distante, isso é real para a gente, porque isso é a palavra de Deus. Em todos os momentos, aonde quer que eu esteja, né? O irmão me perguntou aqui como é o evangelho aqui dentro do quartel, e eu digo, irmãos, aonde eu estiver, eu não sou primeiro sargento do Exército, eu não sou pastor, eu estou pastor, eu estou primeiro sargento, mas eu sou um pecador regenerado, PR, né, que o pessoal bota vezes, pastor tal, pecador regenerado em Cristo, para servir a Ele, e aonde quer que eu esteja, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, e apesar de mim, com todos os problemas e dificuldades que eu tenho, eu coloco diante dEle para que onde quer que eu esteja, aqui no quartel, na rua, na faculdade onde eu estudei, ou estou estudando, na igreja, na minha vida diária, eu tenho que estar aos pés dEle para que eu seja um instrumento, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja reconhecido, que Ele seja visto. Essa é a posição do cristão em qualquer lugar e mais segura. Lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, o Senhor manda que a gente coloque diante do Senhor as nossas petições, orações, súplicas e ações de graça. Fazendo isso, o versículo continua dizendo que, dessa forma, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É o melhor lugar para estar. E ele continua dizendo, portanto, quanto mais, irmãos, tudo que for puro, louvado, tudo que for de verdade, tudo que for de boa índole, nisso pensais. Irmãos, ter a nossa mente, o nosso coração guardados em Cristo significa também permanecer aos pés dele para receber conhecimento dele, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Só conheço ele pela sua palavra e não há outra forma de conhecer. Receber conforto dele e esperança nele e adorá-lo constantemente, reconhecendo o valor que ele tem para a gente. Então, nessa manhã, irmãos, né, o que eu quero compartilhar com os irmãos e aprender mais, com certeza, se os irmãos se debruçarem sobre o texto, vão aprender muito mais coisa, não dá tempo de a gente falar em todas elas que a palavra traz, obviamente, mas a parte que o Senhor compartilhou comigo para compartilhar com os irmãos, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos, é essa. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade a irmão Moura que deu e está com vocês aqui essa manhã, e lembrar, né, pedir ao Senhor que essa palavra ela encontre terreno fértil na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa conhecê-la e aplicá-la na nossa vida, e recebermos do Senhor conhecimento, recebermos do Senhor conforto nos momentos de aflição, recebermos dele e dar a ele, né, a adoração merecida, porque ele mesmo nos conduz para a adoração a ele. Então, que Deus abençoe, irmãos, né, e que o Senhor continue abençoando essa reunião maravilhosa, né, e um bom dia a todos, né? Vamos ter uma palavra de oração antes de eu devolver a palavra para o irmão Moura. Adissumos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido Senhor Jesus, rendemos graças ao Senhor mais uma vez esta manhã, Pai. Sou grato pela vida de todos os meus irmãos que aqui se reúnem, em torno do Teu nome para Te louvar, orar ao Senhor, receber do Senhor, aprender do Senhor e Te adorar. Sabemos que podemos, segundo a Tua palavra, confiar no Senhor em todos os momentos. O Senhor mesmo disse que estará conosco até a consumação dos tempos e que todo o poder foi dado ao Senhor, nos céus e na terra, por isso podemos confiar no Senhor. Independente de nós, apesar de nós, Senhor Deus, o Senhor é fiel e o Senhor nos conduz com a Tua graça, misericórdia e com o Teu incomparável e inconfundível amor. Queremos Te agradecer por esse momento, Te pedir perdão, Senhor, Te pedir perdão por todas as vezes que negligenciamos o Senhor, por todas as vezes que negligenciamos por não fazer ou por fazer errado. Te pedimos perdão, e o Senhor sonde o nosso coração, como diz o salmista, e aquilo que é mal ainda na gente, que seja expurgado, que seja retirado do nosso viver.
Em nome de Jesus, confiamos plenamente no Senhor para a tua obra. Continua abençoando a vida do irmão Moura, dos outros irmãos que ainda estou conhecendo também, e que tenhamos mais momentos aos teus pés para podermos viver nessa posição constantemente, sempre aos teus pés. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. 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 No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Muito bom. Tivemos 35 homens presentes na sala, participando. Alguns saíram agora no final, provavelmente com algum compromisso. Nós já oramos aí com o pastor Franklin. Já estamos aí, então, desta forma, até despedidos para aqueles irmãos que precisam sair, têm os seus compromissos. Mas aqueles que querem falar algo aí, e temos aí até, no máximo, até 14h, tá? E o primeiro que levantou a mão ali foi o pastor Jader. Eu vi ele fazendo muitas anotações. Ele deve ter muita coisa para falar aí. Pastor Jader. Anotei bastante, agradeço o pastor que nos edificou com a palavra essa manhã. Mas, Moura, a palavra é gratidão por você preservar com esse grupo, pelos irmãos aqui participarem. É tão bom poder, começo, meio e fim, você ser edificado com os irmãos e a companhia. E você tem se tornado um disc jockey, aí sei lá, que está aqui com sonoplastia, muito bom. E, além disso, você também tem se tornado um agente de turismo, porque esse hino e essa cidade europeia que você colocou aí, muito obrigado. Mas agradecer a você e agradecer aos irmãos. Foi muito bom.
Ok. Quem mais aí? Oi. Quem mais? Diga lá, Daniel. Não, só agradecer também ao pastor Franklin pela palavra. Domingo, esses sábados, aliás, tem sido assim enriquecedor para a gente. Claro que aí eu aproveito e estendo o agradecimento para você também, Moura. Você e o Theo, que tem essa disponibilidade, né? Então, muito obrigado. Só perguntar para o pastor Jader ou o pastor Franklin se ele conhece o pastor Samuel, lá em Alagoinhas. Conhece, pastor? Pastor chamado pastor Samuel. Conheço, sim. Ele é missionário, né? Missionário. Isso. Ele está na Igreja Batista Boas Novas. A gente, todos, cada uma vez por mês, a gente se reúne aqui, a ordem dos pastores aqui da seção leste se reúne. Ele está conosco. É um homem de Deus, um poeta, gosta de fazer poesia. Verdade. Ele era de Tremedal, ele estava em Tremedal, aqui no interior da Bahia também, foi para aí. Eu não tive a oportunidade de fazer essa visita, mas eu já falei para minha esposa que eu quero fazer essa visita, aí eu vou aproveitar e conhecer vocês dois. Estender a visita aqui a todos os irmãos que quiserem vir aqui, tá? Inclusive, aproveitando, né, o irmão, quem é aqui da Bahia, se quiser vir, já sinta-se convidado. Domingo agora, amanhã, a gente inicia as comemorações de 74 anos, como eu falei, da comunidade aqui, né, da Segunda Igreja Batista em Alagoinhas. Então, vai ser domingo, segunda e terça. Os 3 dias, o dia realmente é dia 28, né? Então, acho que aqui da cidade é a única igreja que ainda tem um coral, que ainda tem o coral 28 de junho, os homens vão cantar misericórdia. Olha, só misericórdia de Deus mesmo, viu? Porque só o Espírito Santo. Deus é bom. As mensageiras, embaixadores, então, vai ter todo mundo envolvido. Então, já sinto-se convidado. Qual foi a igreja aí mesmo? Segunda Igreja Batista, pastor José Gomes. Tá ok. Que Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando. Amém, viu? Amém. Rodolfo vai falar, depois o Cláudio, depois o pastor Jairo. Bom dia, irmãos. Ademir, você levantou a mão. Depois o Ademir, depois do Jairo. Bom dia, irmãos. Eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Franklin. Queria agradecer a Deus pela mensagem que ele nos trouxe. E queria agradecer a Deus também por essa reunião que tem acontecido todos os sábados. Agradeço a Deus pela vida do Moura, do Theo, de todos que estão empenhados para que essa reunião ocorra, né? Agradeço porque eu tenho certeza que ela já produz muitos frutos, né? E que Deus nos ajude a continuar firme e que a gente tenha muitas vitórias para a honra e para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Amém. É uma palavra simples mesmo que eu queria dizer de agradecimento a Deus e a todos os envolvidos, tá bom? Ok. Cláudio. Bom dia a todos. Obrigado, pastor Franklin, pela sua disposição. Queria reforçar com os irmãos aqui 2 coisas que me chamou a atenção. É próprio de nós homens o trabalho, a tarefa, o realizar, né? Estar sempre em movimento. E uma coisa que o pastor Franklin mencionou é que, às vezes, você está fazendo alguma coisa pelo rei ou no reino, não necessariamente você está aos pés, submisso ao rei, né? Essa é uma coisa que me chamou a atenção. E uma outra coisa que também me desafia muito quanto é que vale Jesus para você? É um dia todo de trabalho? Um ano todo de trabalho? Ou quando você não dá o devido valor a Jesus, você está roubando aquilo que deveria ser dado a ele como honra e glória? Então, para a gente que é muito utilitarista, muito tarefeiro, corremos atrás dos nossos projetos, a gente precisaria considerar isso aí. Quanto é que Jesus vale para mim? Obrigado, meus irmãos. Pastor Jairo. Olá, querido.
Obrigado por essa oportunidade e louvo a Deus, né, pela palavra do pastor Franklin, e como realmente a vida nossa tem objetivo claro quando louvamos e servimos ao Senhor, né? Não tem outro objetivo, não tem outra atividade, não tem outro projeto na vida mais do que louvar e servir ao Senhor em todo sentido. Louvo a Deus por esse estudo, né, do irmão Franklin, foi bom para mim. E também estou aqui à disposição, já estou aqui no Brasil, irmão, e estou à disposição de poder visitá-los, atendê-los, né? E se tem algum irmão que queira me convidar para compartilhar o nosso projeto lá no México e o que a gente está fazendo aí na Colômbia, a oportunidade também seria muito boa de compartilhar com vocês e poder deixar assim uma semente de missões no coração de vocês, né, com relação ao mundo todo, como realmente precisa do Senhor. E louvar a Deus por esse grupo, né, que tem me acompanhado desde a pandemia toda lá no México, na Colômbia e agora aqui no Brasil. Sempre tem sido uma bênção, né? E louvo a Deus pela vida do Moura, do Theo, que realmente deu essa oportunidade de ter me acompanhado durante todo esse tempo da pandemia e demais, né? Como tem sido uma bênção para mim, né? Ter alguém para poder ver no sábado e compartilhar, ouvir a palavra, e é o total, né? Meu querido, eu tenho que sair agora, por isso eu vou desligar aqui o meu computador, mas vocês continuam no meu coração, meu querido. Grande abraço, até mais. Ademir. Opa, então, meu comentário era o mesmo que o Cláudio já fez, né? Mas eu queria deixar gratidão a Deus pelo este grupo, pela vida do Moura, do Theo, né? Que tem desde o início, e gratidão a Deus pela vida do pastor Frank também. Deus abençoe. Essa mensagem a gente já ouviu muitas vezes, diversas vezes, de outros pastores, mas cada vez que a gente aprende essa mensagem, a gente aprende mais, que ela é bem diferente da nossa necessidade, parece que a gente vê coisas diferentes, aprende mais. E o que me chamou a atenção foi no que ele falou do valor, né, gastado para derramar ali nos pés de Jesus, os 300 denários, né? Que valor, quanto, o Cláudio já falou, quanto custa, né, o preço por Jesus. Então, Deus abençoe a esse grupo, a todos os homens. Uma boa final de semana a todos. Domênico. Eu queria agradecer a Deus pela mensagem que o pastor Frank nos trouxe hoje, como o Ademir colocou agora. A gente ouve esse sermão e eu nunca tinha ouvido com tanta clareza, né, a questão do conhecimento. Às vezes nós ficamos olhando para a obra do Senhor e esquecemos de olhar para o Senhor da obra, né? Eu acho que ficou bem claro para mim nesta manhã. Então eu agradeço ao pastor Frank pela sua mensagem poderosa, viu, pastor Frank? Deus continue te abençoando no seu ministério aí à frente dos batalhões aí da vida aí. E também queria informar ao Moura e ao Theo que as mensagens que os irmãos fazem todo sábado, né, essa programação está sendo retransmitida lá no nosso site da Ordem dos Diáconos, www.odebesp.com.br. Lá nós estamos passando os programas que são feitos ao sábado, acho que da segunda-feira, está sob a coordenação do irmão Rodolfo. Então, os irmãos que queiram ouvir novamente as mensagens, estamos lá. www.odebesp.com.br. É isso aí, Moura. Ok. Não, eu tenho passado as gravações, né? Eu gravo aqui, passo por Rodolfo, de imediato ele já põe no site lá. Isso é muito bom. Raimundo, eu vi você levantar a mão, é isso? Não, eu não levantei a mão não, mas eu quero agradecer pela palavra do pastor. Além do pastor ter o nome do meu sobrinho e ter o meu sobrenome, né? Que Deus abençoe, pastor, tá? Eu só queria dar... Ele é abençoado por isso, hein?
Ô, Daniel, o Moura não queria que eu participasse da reunião, não, né? Que ele me mandou o link, tive que recorrer ao Neemias. Gozador você, viu? Você Rafael, não vai se ver, você não vai se ver livre de mim agora, não. pode deixar, viu? Rafael, o Rafael Matos Rodrigues. Rafael, tudo bem? O Rafael é lá da PIB do Brás, ele entrou aí mais ou menos no meio da mensagem. Seja bem-vindo, viu, Rafael? Obrigado, irmãos. Eu só quero agradecer hoje pela palavra do pastor Franklin, né? E que foi muito abençoada. Eu vi pela metade, mas pela palavra que eu ouvi, que nós temos muito que aprender com Marta, porque Marta sempre fala assim para Jesus e nunca nega a palavra de Deus. E Maria é o contrário, né? Ela sempre dá essa justificativa. Infelizmente o que acontece nas nossas igrejas, né? Então, eu acredito que seja um desafio para nós aprendermos muito com Marta. Eu também quero agradecer porque eu quero pedir oração, não sei se o Moura tem essa possibilidade de eu fazer, quero pedir oração ainda pela continuidade do meu tratamento, que terminou as medicações na quarta-feira, para que Deus continue conduzindo o meu tratamento da melhor maneira possível. Obrigado a todos. Amém. Estaremos orando sim, Rafael, sempre. Mais alguém deseja falar? Ô, Moura, eu só quero deixar um abraço para o Rafa. Rafa, continuamos orando com você aqui na Bahia, viu? Te amo, obrigado, viu, cara? Daniel. Essa baianada, vou te contar, viu? O que está acontecendo que está quieto hoje o irmão dele, meu? Deve estar dormindo, né? Será? Olha lá, ele sumiu da cena aí. Sumiu da cena. Pastor, muito obrigado pela sua mensagem, foi excelente, como alguns homens falaram aí. A gente escuta as mensagens. Olha, está entrando o pastor Jair Ferreira, acho que ele vai para o amém agora, viu? E realmente a gente ouve as mensagens baseadas num texto bíblico, mas cada vez que ela vem de um modo que nos atinge por conta daquele momento que nós estamos vivendo. Então, isso é muito agradável, foi muito boa. E o resumo que eu poderia falar foi esse que foi dito agora, né? E realmente, muitas vezes nós fazemos, estamos lá empenhados na obra e muitas vezes nós estamos, na verdade, esquecendo do Senhor da obra mesmo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não fazer da nossa atividade cristã uma atividade apenas, né? Um mero ativismo, né? E não, sim, algo que nós estamos fazendo com o coração na obra, mas também com o coração do dono da obra, né? Então, foi muito boa a sua mensagem para nós nessa manhã. Fique à vontade para passar esse link para quem o senhor quiser lá na sua igreja, para outros homens, pessoal aí do quartel, fique à vontade, não tem nenhuma restrição para participar desse grupo. Alguns falaram aí que nós estamos aí persistindo. Isso aqui já vai para 2 anos e meio que nós estamos trabalhando com essa ferramenta, né? E começamos por conta da pandemia, e ela tomou um rumo que hoje nós não temos nem como voltar mais presencial, porque a menor parte dos homens é da nossa igreja. A gente tem um grupo de mais ou menos 60 irmãos cadastrados aqui, que vão entrando, se revezam, mas normalmente a nossa presença é na faixa de 30 a 35 irmãos todos os sábados. Mas foi um prazer ter a todos aí, principalmente o senhor que nos atendeu. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu irmão, dar um abraço aqui do pastor Gomes, né, que é o nosso pastor aqui, e com certeza eu vou estar participando mais vezes para ser edificado através dos irmãos, e vou trazer uns homens da gente aqui que a gente precisa, a sociedade masculina aqui, né, a gente está organizando agora, tem muito tempo que ela está parada, não sei se é assim na igreja dos irmãos aí também, e aí a gente está organizando agora.
Só muda o endereço, pastor. Só muda o endereço. Porque eu vou te Trazer contar. mais baiano para a gente olha, dominar esse grupo. Eu não sei como é que a gente consegue manter tanto homem plugado nesse sábado, 7h30 da manhã, viu? Mas é uma Deus, benção. é Deus. Viu, Moura? Ontem mesmo, eu estava em São José dos Campos, eu e minha esposa, chegamos 1h da manhã. Então. Mas eu falei, já vou pôr para despertar para o relógio, para não perder a hora. Fui dormir quase 2 horas. Não, essa reunião tem sido muito boa. Hoje nós tivemos aqui... Amém. Tivemos homens do Rio Grande do Sul, tivemos homens da Bahia, tivemos de São Paulo, tivemos do Rio de Janeiro, Minas Gerais. E assim tem sido, né? Vira e mexe, a gente tem conseguido alcançar aí um grupo bom. Quanto mais homens estiverem orando, melhor, né? Com certeza. Então, tá bom. Eu agradeço a todos também a presença nessa manhã. Um bom fim de semana a todos aí. Aqueles que precisarem sair, eu vou ser o último a sair aqui, porque eu não tenho costume de derrubar crente. Então, eu vou segurar aqui. Raimundo? Então, eu não vou derrubar ninguém. Eu espero todo mundo sair para eu sair, então. Tá bom? Derruba ninguém, não. É eu isso aí. Tava sentindo falta de vocês aqui, esses 2 finais de semana que eu não participei. Rapaz, você deu furor aí, viu, flamenguista? Ô, pastor Frank, obrigado, pastor Frank, pela mensagem, que Deus abençoe. Apesar de você ser o meu sobrenome, nós somos irmãos mesmo de verdade, viu? Amém, amém. A gente é batista até no nome. Batista até no nome, Oliveira, é Batista, tá todo completo, viu, Moura? Fechou. É isso aí. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos, bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima. Eu também vou ter que sair aqui para assumir o serviço. Deus abençoe, obrigado. Fique à vontade. Se Deus permitir, estaremos juntos. Amém. Próximo sábado. Amém.